com a graça do Senhor, nós vamos falar sobre este tema que está em tela, as leis do reino, abrindo, portanto, o congresso que falará do reino de Deus a partir dos 5 discursos do Evangelho de Mateus. Mas antes de nós falarmos sobre isso, repare aí que nós vamos ter uma visão panorâmica dos capítulos 5, 6 e 7. Mas antes de entrarmos no tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de histórias, filmes, livros? Não gostam? Gostam? Filme é mais fácil, não é? Vocês já notaram que a maioria, por exemplo, dos filmes, a maioria das histórias, seguem uma estrutura que nós chamamos de metanarrativa. Como assim? Geralmente, os filmes, as histórias começam com um momento de paz. Tudo está bem, tudo está legal, em equilíbrio, até que um novo personagem surge, ou uma circunstância muda, e aquele momento de equilíbrio, aquela condição de paz, cai em ruínas. Então, começa-se o desenrolar do filme. E, geralmente, este conflito que gerou desequilíbrio e problema no cenário é resolvido com um sacrifício pessoal, geralmente do protagonista. E este sacrifício pessoal recupera aquele estado de equilíbrio. Então pense em filmes como O Hobbit, não é? Pense, que é primeiramente um livro, não é? Que se tornou filmes, mas pense um filme da minha época, Karate Kid, não é? Tudo está bem, sim, é da minha época. Eu vou fazer 40 anos, semana que vem, aceito os parabéns, obrigado. Não é? Pense no filme Vingadores, Rei Leão, ou qualquer outro filme. A estrutura é muito parecida. Paz, conflito, sacrifício pessoal que recupera o equilíbrio perdido. Eu não estou dizendo que esta é a única forma de se fazer filmes. No entanto, esta é a forma que nós mais nos identificamos. Eu não sei se os irmãos ouviram falar de um filme chamado Onde os Fracos Não Têm Vez. Alguém já assistiu esse filme? Não? Onde os Fracos Não Têm Vez? Não assistiram? Não estão perdendo nada. O filme é péssimo, mas ele foi vencedor de 4 Oscars. E a ideia do filme é mais ou menos essa. Desculpe, se você não gosta de spoiler, eu vou dar. O filme é praticamente, ele mantém a narrativa, né? Trata-se de um assassino que sai matando pessoas, e aí você tem os mocinhos, os detetives, em busca desse assassino. Se eu não me engano, é Tommy Lee Jones, que é um dos detetives. E no final das contas, sabe como termina o filme? O assassino não é pego. Ele continua a matar pessoas. E o curioso desse filme é que, geralmente, quando um filme é lançado, os diretores, os produtores americanos, geralmente, eles vão à sala de cinema, onde o filme é estreado, e tentam perceber a reação do público. Neste filme, sabe qual foi a reação? Algumas pessoas já não aguentavam mais, saíram antes do filme acabar, mas as que ficaram até a última letrinha que passa lá do final, os pós-créditos, esperando o quê? Uma resolução. Tá, o que isso tem a ver conosco? Meus irmãos, como eu disse, estas histórias, elas reproduzem uma história maior, a história da redenção, que mostra que este mundo que nós vivemos, ele foi criado por um Deus sábio e bom, que viu a sua criação e declarou que a sua criação era muito boa. Mas o pecado entrou no mundo. No entanto, nós não estamos sem esperança. Nós cremos no descendente da mulher que pisou na cabeça da serpente, mas não sem sacrifício pessoal. A serpente feriria o seu calcanhar. E é por meio deste sacrifício pessoal, do descendente da mulher,
aquele que triunfa sobre a morte e sobre o pecado, que nós temos a recuperação do estado do cosmos. Ou seja, é por meio de Cristo Jesus, o agente da redenção, que esse mundo será redimido. E a criação geme por este dia. E de alguma forma os seres humanos, até mesmo aqueles que não conhecem a Deus, têm uma noção de que este mundo não é o que deveria ser. E como criaturas, não como filhos de Deus, anseiam por um estado de equilíbrio que só pode se dar por meio do sacrifício pessoal do prometido, o descendente da mulher. E que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Note, deixa eu ver se... Acho que está ligado, né? Deus colocou Adão no jardim do Éden e deu a ele uma autoridade sacerdotal. Como assim? Os estudiosos notaram que as expressões ou os verbos hebraicos cultivar e guardar, né, o par abad, que é cultivar e chamar, guardar, eles depois deste texto de Gênesis 2:15 vão aparecer juntos, sempre para falar das atividades dos sacerdotes e dos levitas no templo. Interessante isso, não é? É lógico que esses verbos hebraicos, eles são traduzidos de várias formas, né? Guardar, como observar ou algo do tipo, mas geralmente, todas as vezes que depois de Gênesis, né, que estes verbos cultivar e guardar aparecem juntos, é para se referir às atividades dos sacerdotes e dos levitas. Então Deus colocou Adão no jardim do Éden, num grande templo que manifesta a glória do Criador. E Adão teria esta função sacerdotal de viver e fazer com que tudo girasse em torno da adoração ao verdadeiro Deus, ao Criador. Daí a ideia de Deus colocar Adão no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tem sim a ver com o mandato cultural, com o trabalho, mas tem a ver também com esta função sacerdotal. Mas esta autoridade, a autoridade sacerdotal, não foi a única que Deus concedeu a Adão. Há também, é para frente que eu coloco ou para cima? A autoridade real. Aqui funciona assim, quando eles percebem que eu apertei, eles mudam lá. Ótimo. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Estes verbos agora nos remetem à autoridade real. Deus é o grande rei, que com o seu poder, que com o seu poder e com as suas ordens, cria do nada tudo o que existe. No entanto, os seres humanos são colocados neste mundo como vice-regentes. Eles são a imagem e semelhança deste rei. E na antiguidade, os reis, para expressarem domínio sobre as suas terras, colocavam as suas próprias imagens. Então a ideia é que à medida que os seres humanos se multiplicam e se espalham pela terra, o domínio de Deus por meio da humanidade fica patente. Então você vê que Deus deu a Adão uma autoridade sacerdotal e também uma autoridade real. No entanto, e esta autoridade real é que é o que eu gostaria de frisar hoje, no entanto, por causa da desobediência, Adão fracassa no exercício do seu ofício sacerdotal e no exercício do seu ofício real. Os seres humanos, de alguma forma, ainda dominam sobre a terra, mas não de maneira perfeita e santa,
como Deus havia proposto. Isso por causa do pecado. No entanto, como nós vimos, pode passar, Deus não deixa este mundo sem esperança. Deus não vira as costas para a humanidade. Mas já no capítulo 3 de Gênesis, onde nós temos a queda, temos também a promessa. E a partir desta promessa surge aquilo que nós chamamos do desenvolvimento da história da redenção. Para a serpente, Deus disse, Gênesis 3:15, pode passar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É óbvio que neste texto há elementos de maldição voltado para a serpente, mas há bênção. Porque Deus está prometendo que há de preservar uma descendência. A descendência da mulher, que terá conflito com a descendência da serpente. Mas da descendência da mulher se levantará um, que há de pisar na cabeça da serpente. Mas isso há um custo, há um sacrifício pessoal. Esta lhe ferirá o calcanhar. E já em Gênesis capítulo 4, versículo 1, note que Eva diz, Gênesis 4, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um bebê. Foi isso que ela disse? Adquiri um neném. Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Alguns teólogos entendem aqui que aqui é uma expressão de fé, que mais tarde será frustrada no sentido de que, não, Caim não é o descendente da mulher que há de pisar na cabeça da serpente. Mas existe aqui vislumbres de esperança. E a história vai nos mostrar que Caim, na verdade, é um descendente da serpente. Ele é homicida, ele mata o seu irmão Abel, que não diz nada, é o seu sangue que clama. Mas depois da morte de Abel, passado algum tempo, pode passar o slide, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro bebê, neném, outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Deus está preservando um remanescente, uma descendência para si. E a história vai se desenrolando. Podemos passar? Pode passar. Você tem Noé, e com Noé, Deus dá um reset e começa tudo de novo na criação, não é? Porque a descendência da mulher e a descendência da serpente se misturam no capítulo 6. A maldade impera no mundo, mas Deus preserva a família de Noé. Temos o dilúvio e a criação tem um restart, não é? Depois 100, mas depois nós vamos ver no capítulo 11, mais uma vez a humanidade se rebelando contra Deus, na tentativa de fazer com que os seus nomes se sobressaiam. Eles constroem uma torre a fim de alcançar os céus, e para que eles não fossem espalhados pela terra, a ideia é de causar uma unidade, mas uma unidade que é hostil e é rebelde em relação a Deus. Mas é Deus, no capítulo 12 de Gênesis, que vai escolher um nome, ou melhor, que vai escolher um homem, e que vai decidir engrandecer o nome dessa pessoa, que é Abraão. Deus, então, chama Abraão para andar com ele. E é interessante notar essa ideia de andar, né? Antes, e nós podemos inferir isso,
Antes da queda, Deus andava com os homens. Deus andava com Adão. Deus andava com Eva pelo jardim. Depois da queda, agora eles se escondem de Deus que andava pelo jardim. Não é? Mas Deus não desiste de andar com a humanidade. Logo depois da queda, nós lemos que Enoque andou com Deus. Noé andava com Deus. E a Abraão, Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. Deus ainda insiste em andar com pessoas que Ele mesmo escolhe. E mais à frente, quando nós chegarmos em Moisés, Deus vai instituir por meio de Moisés o tabernáculo, que é a maneira pela qual Deus anda com o seu povo. E na disposição das tribos, o tabernáculo ficava no meio, simbolizando que quando as tribos andavam, Deus estava no meio do seu povo, andando com o seu povo. Depois de Abraão, nós temos Isaque, Jacó. E Jacó tem 12 filhos, e você pergunta: de onde vai vir o descendente da mulher? Deus preserva Noé, Deus abençoa Sem, agora Deus escolhe Abraão. Abraão tem um filho, o filho da promessa, Isaque. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó, e nós vemos que Deus escolhe a Jacó, mas só que Jacó vem e atrapalha tudo, porque ele tem 12 filhos, não é? E de onde vai vir o descendente da mulher? De onde vai vir aquele que vai resgatar a autoridade perdida e unir o ofício sacerdotal e real em si, e exercer o domínio e restaurar esta terra? De onde virá? E aí nós temos Judá. E na sua bênção, Jacó também profetiza. Pode passar? Pode ir mais um? O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Uma profecia de que um dominador, o cetro, o governo, procederia de Judá, um dos filhos de Jacó, que mais tarde se tornará uma tribo. E as profecias vão se desenrolando. Em Números, capítulo 24, pode passar, versículo 17, nós vemos mais uma profecia: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe. De Jacó sairá o dominador. Aqui é aquele episódio que Balaque, por meio de Balaão, quer amaldiçoar o povo de Deus, mas Balaão é impedido pelo Senhor de fazer isso. Antes, ele profetiza que um dia surgiria uma estrela de Jacó. Subiria um cetro que feriria as têmporas de Moabe. E há uma ironia aqui, não há? E qual é a ironia? Se nós nos adiantarmos na história da redenção, nós vamos chegar ao período dos juízes. E há uma expressão no período dos juízes que se repete, pelo menos no livro de Juízes, que é: neste tempo não havia o quê? Rei. E cada um fazia o que lhe parecia mais reto. Consequência, caos. Caos social, espiritual, moral. E neste período em que não havia rei em Israel, que havia caos, fome, Deus começa a trabalhar na vida de 2 mulheres. Vocês lembram de quem? Noemi e Ruth. E Ruth é o quê? Moabita. Naquele tempo que não havia rei, um homem chamado Elimeleque, que significa meu Deus reina, vai para Moabe. Os seus filhos se casam com moabitas, Malom e Quilion, eles morrem. As mulheres agora estão desamparadas. Orfa volta para o seu lar, para Moabe. Ruth se apega a Noemi.
E nós sabemos da história, Ruth vai conhecer o seu Goel, o seu resgatador, o seu redentor, Boaz. E Ruth tem um filho, não tem? No período em que não havia rei. Qual é o nome dele? Obed. Obed é pai de Jessé. E Jessé é pai? O rei! Deus está providenciando a todo momento um rei para o seu povo. No entanto, estes reis que Deus providencia temporariamente, são na verdade spoilers do rei que há de vir, que é descendente de Davi, que nasce em Belém. Você percebe? Deus a todo momento, por meio da história da redenção, está dando spoilers a respeito de um rei que virá. Continuemos. E Deus faz uma promessa a Davi, o rei providenciado por ele temporariamente a Israel. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Esta profecia se cumpre em quem? Em Cristo, o filho de Davi. Mas há outras profecias, por exemplo, Isaías, pode passar, capítulo 9, versículos 6 ao 7. Nós lembramos bastante desta profecia no período de Natal, não é? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Essa é uma profecia de dupla referência, tem um cumprimento para aquela época. Mas como nós vemos, por exemplo, em Lucas, ela apontava para Cristo Jesus, para o Messias. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pode passar. E há outras profecias. Uma delas, que será muito utilizada em Marcos e principalmente em Mateus, está em Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14. Note a expressão, o Filho do Homem, que vai aparecer diversas vezes em Mateus. Eu estava, diz Daniel, olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Miqueias, pode passar, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tudo isso, para quê? Para os irmãos entenderem o pano de fundo de Mateus. Então damos um salto no tempo, pode passar. E nos deparamos com o registro do testemunho de Mateus. O registro ele vai se dar em torno de 50 a 60 depois de Cristo. Há discussões a respeito disso, né? Obviamente os eventos acontecem antes, o registro se dá depois. Mas neste registro, Mateus, um cobrador de impostos, declara que o rei prometido no Antigo Testamento chegou. O Messias, o ungido, o Cristo, que é a tradução do grego, do hebraico, Messias, né? Que significa ungido. E quais eram os dois ofícios em que havia unção? O ofício de sacerdote, de profeta e rei. O Messias chegou. O Messias prometido chegou. Pode passar. E há várias evidências que indicam que o público de Mateus fosse predominante judaico. E os judeus é o povo mais interessado
na notícia de que o rei, o Messias, chegou. Afinal, as promessas, as profecias foram dadas a eles. E eles aguardam ansiosamente pela chegada do Messias, pelo rei de Israel. E há algumas provas que deixam patente a realidade de que o público de Mateus, do evangelista Mateus, é um público judaico. Vejamos. Pode passar. Pode ir passando aqui. Primeiro, Mateus cita costumes judaicos sem explicá-los. Eles já sabem. São judeus. Na genealogia, ela remonta somente até Abraão. Ele remonta a genealogia até Abraão. Isso é importante para os judeus. Ele respeita a sensibilidade judaica em relação ao nome de Deus. Note que aqui em Mateus você não tem o reino de Deus, mas o reino dos céus, pois os judeus tinham muito cuidado em pronunciar o nome de Deus. E constantemente, pode ir passando, e constantemente ele refere-se a Jesus como o filho de Davi. Pode ir passando, já falei aí das três. De modo que o propósito, pode passar, mais um. De modo que o propósito de Mateus é demonstrar que Jesus é o rei, o Messias prometido. E ele está falando com um público judaico. Não por acaso, pode passar, há mais de 60 citações proféticas do Antigo Testamento, enfatizando como Jesus é o cumprimento de todas elas. Interessante isso, né? Então, Mateus cita mais de 60 profecias do Antigo Testamento, profecias messiânicas, e Mateus irá enfatizar que Jesus é o cumprimento de todas essas profecias, que ele é o rei, que inaugura um reino, uma nova sociedade, que ainda não foi instaurada plenamente, mas já foi inaugurada. Mateus também vai citar vários detalhes incidentais das profecias do Antigo Testamento, quanto porque Jesus se mudou, porque ele tinha que iniciar o seu ministério na Galileia, e assim por diante. E o Evangelho de Mateus, como todo livro e toda epístola, tem uma estrutura. Pode passar. Mateus, com inclinação para o arranjo metódico, ele era um cobrador de impostos, tinha que ser organizado, metódico. Ele redigiu um livro que é fortemente organizado ao redor do princípio de alternar ação e discurso. Então você tem, nas sessões do Evangelho de Mateus, você tem o prólogo, depois você tem o final do Evangelho de Mateus, a conclusão, mas no meio aqui, você tem 5 sessões. E nestas 5 sessões, há uma alternância entre narrativa e discurso, ou ação e discurso, ou narrativa e sermões. Por exemplo, vamos lá, pode passar, para que você entenda melhor. Você tem um prólogo, e logo em seguida você tem a primeira narrativa, capítulo 3 ao 4. Nesta primeira narrativa você tem o ministério de João, o comissionamento de Jesus e a escolha dos discípulos. Depois da primeira narrativa vem o que, irmãos? Vamos lá. Vem o quê? Você diz, depois da primeira narrativa vem a segunda narrativa. Não. Depois da primeira narrativa vem o primeiro discurso. Depois do primeiro discurso vem o quê? O que vocês acham? A segunda narrativa. Coloca lá. Então perceba como que está alternando. Narrativa, discurso. Narrativa, discurso. Depois da segunda narrativa vem o quê? Segundo discurso. Deu para pregar? Próximo. Pode passar. Ok, chegamos lá na terceira narrativa. Controvérsias com os líderes judaicos. Depois da terceira narrativa, o terceiro discurso. E aí você tem a quarta narrativa, capítulo 13 ao 17. Depois da quarta narrativa,
Pode falar fácil, pode falar forte, ok? Muito bem. Depois do quarto discurso, vocês têm o quê? Nós temos o quê? A quinta narrativa. Vocês já sabiam? Estão indo bem. Depois da quinta narrativa, o quinto discurso. Perceberam? E aí no finalzinho você tem a conclusão deste evangelho. Notaram como que o evangelho de Mateus está estruturado? E como que ele alterna ação e discurso? Pode passar. Pode ir passando. Pode ir. Pode ir. O que vocês fizeram? Qual foi a proposta dos irmãos? Isolar os discursos. Na conferência foi o que foi feito. Foi pego os 5 discursos, por horas narrativas, que contextualizam o discurso, que servem de pano de fundo. Elas foram deixadas de lado e os irmãos se centraram nos 5 discursos. E esses 5 discursos, os irmãos deram nomes mais legais, não é? Pode passar? Ficou as leis do Senhor, ou melhor, as leis do reino, do capítulo 5 ao 7, que é o Sermão do Monte. O segundo discurso, a missão do reino, que aqui você tem a instrução de Jesus aos seus discípulos. O terceiro discurso, a natureza do reino, que são as 7 parábolas sobre o reino. O quarto discurso, os relacionamentos do reino. E o quinto e último discurso, o sermão escatológico de Jesus, a vinda do reino. E nós hoje vamos falar de qual discurso? O primeiro. Pode passar. E neste primeiro discurso, nós vamos ver que Jesus, o Rei Prometido, chegou e inaugurou uma nova sociedade, um reino que aguarda a sua plena implementação e restauração no último dia. E esse reino tem leis, pode passar? Leis não gravadas em pedras, mas no coração. E sobre essas leis, as leis do reino, eu gostaria de falar 3 coisas. Pode passar. Primeiro, estas leis são aplicadas no coração dos súditos. Estas leis revelam a boa motivação dos súditos. Como assim? Nós vamos ver. E essas leis, as leis do reino, nos convocam à autoavaliação. Ok? Demos uma volta para que os irmãos entendessem, né, o pano de fundo. E entendessem até mesmo a proposta desta conferência, que é estudar os 5 discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. Consideremos, portanto, este primeiro discurso e a primeira parte deste primeiro discurso. Primeiro, as leis do reino são aplicadas no coração dos súditos do reino. Vamos ter uma visão panorâmica do capítulo 5 de Mateus. E quanto a este primeiro tópico, eu diria que são aplicáveis, as leis do reino são aplicáveis ao coração dos súditos, mas antes nós devemos entender quem aplica estas leis, ok? Em segundo lugar, quem são estes súditos? Como eles se identificam? Quais são suas características? E em terceiro lugar, em que sentido essas leis são aplicáveis ao coração? Primeiro, quem aplica estas leis? Quem aplica estas leis? Jesus. Não está errado. Mas é interessante como Mateus propõe isso. Pode passar? Quem aplica essas leis é um novo e superior Moisés. Vocês já notaram os contrastes entre a vida de Moisés e a vida de Jesus? Já pararam para meditar a respeito disso? Vejamos. Faraó tentou, pode passar? Faraó tentou matar o bebê Moisés, não foi? E Jesus? Herodes tentou matar o bebê Jesus. Próximo. Moisés e seus pais eram estrangeiros na terra do Egito. E Jesus? Jesus e seus pais foram estrangeiros na terra do Egito, fugindo da hostilidade
de Herodes, eles foram para lá. Moisés conduziu os filhos de Israel pelas águas do Mar Vermelho para o deserto, onde as pessoas foram tentadas e pecaram. Agora olhemos para o ministério de Jesus. Jesus foi batizado no Rio Jordão, então foi para o deserto. Israel ficou quantos anos no deserto? 40 anos. E Jesus no deserto? Com fome. No entanto, Jesus, quando tentado no deserto, e não por acaso ele vai usar os textos de Deuteronômio, né? Os textos da lei. E Jesus, quando tentado no deserto, não cedeu a Satanás. Antes, permaneceu firme na palavra de Deus. Ele não caiu diferentemente de Adão. Ele não caiu diferentemente do povo de Israel quando tentado no deserto. E é interessante notar aqui que em Marcos, quando encerra essa narrativa da tentação de Jesus, diz que Jesus, ao sair da tentação, as feras estavam com ele e não atacavam. Alguns estudiosos vão entender que isto é uma forma do evangelista dizer que Jesus, na qualidade de homem, ele é verdadeiro Deus, tem toda a autoridade, mas na qualidade de homem, o segundo Adão, ele está retomando a autoridade real que Adão perdeu. Ele tem controle sobre os animais, as feras não o atacam. E como que vai terminar o Evangelho de Mateus? Depois de Jesus ter concluído o seu ministério terreno, ter sido morto e ter ressuscitado ao terceiro dia, como que o Evangelho de Mateus termina? Jesus diz no versículo 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Conclusão: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui é como se fosse um resgate do que Deus havia dito a Adão: multiplique, encham a terra da minha glória. Adão caiu. O rei prometido, Jesus Cristo, veio. Aquele que como Deus tem toda a autoridade e como homem também. E por ele ter toda a autoridade, ele restaura o ide lá de Gênesis. Vão, preguem o evangelho, anunciem a chegada do reino. Esta ordem vai cair. O rei chegou e está instaurando uma nova era, uma nova sociedade, um novo reino. É isso que está acontecendo no Evangelho de Mateus. E logo no início nós vemos um contraste entre Moisés e Jesus, mostrando que Jesus é superior a Moisés, e que Moisés também tinha essa função de dar spoilers, apontar para Cristo Jesus. E Moisés subiu a montanha e desceu com o livro da aliança, em Êxodo capítulo 19, Jesus agora, em Mateus capítulo 5, versículo 1, subiu ao monte, e quando se assentou, seus discípulos vieram até ele. E Jesus agora, aquele que é superior a Moisés, começa a aplicar a lei de Deus que foi dada a Moisés. Mas ele o faz de maneira esplêndida, porque ele recupera o espírito da lei. Estão pegando? Percebe o desenvolvimento? Caminhemos. Então, quem aplica esta lei é um novo e superior Moisés. Quem são os súditos? Os regenerados. Isso vai ficar mais claro quando nós lermos João capítulo 3. Mas não agora.
A questão é, tá ok, aceitemos isso por hora. Mas quem são esses regenerados, né? Como podemos identificá-los? Pode passar. Seriam as autoridades judaicas, os escribas, os fariseus, os conhecedores da lei de Moisés? Eles achavam que sim, não é? Havia, de acordo com alguns estudiosos, até mesmo uma crença entre os fariseus de que a piedade, o zelo deles pela lei, aceleraria a chegada do Messias, do rei. E a ideia é, quando o Messias chegar, ele vai procurar a gente. Nós que guardamos a lei, pensavam os fariseus, que eram também orgulhosos e que achavam que poderiam ser aceitos por Deus mediante suas próprias obras. Mas Jesus, no capítulo 5 de Mateus, irá identificar, irá expor as características dos seus súditos. Pensemos nas bem-aventuranças. Pode passar? Os súditos são humildes de espírito. Eles não são prepotentes como os fariseus. Eles não acham que podem ganhar o favor de Deus por meio das obras. Antes, eles são pobres de espírito. Eles não têm nada a oferecer a Deus. Eles apenas choram pelos seus pecados. Pode passar? Pode ir passando enquanto eu vou falando, tá? Eles são mansos. Enquanto os conquistadores, não é? Tentam aumentar os seus domínios por meio do poder, da força bélica. No final das contas, quem vai herdar esta terra são os mansos. Eles têm fome e sede de justiça. Eles são misericordiosos, limpos de coração, são pacificadores, não pacifistas, mas pacificadores no sentido de que suas ações promovem a paz. E por tudo isso eles são perseguidos. Perseguidos. Será que estas características se aplicam aos fariseus? Não. E é interessante notar que o primeiro discurso de Jesus faz um contraste com o último discurso de Jesus. Porque quantas bem-aventuranças nós temos no capítulo 5? Quiser um tempinho para contar, tudo bem. 8, né? Dá para perceber aqui, não é? Tem 4 em cima, 4 embaixo, não é? 8, ok? E lá no capítulo 23, no início do último discurso de Jesus, você tem 8 ais contra os fariseus. Já perceberam isso? E de alguma forma, não todos, mas estes 8 ais, que são tidos como expressões de condenação, de censura aos fariseus, esses 8 ais parecem se contrastar com essas 8 bem-aventuranças. Não todas, mas alguns ficam patentes. Por exemplo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Próximo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Eles não choram pelos seus pecados, na verdade, eles fazem as pessoas chorar com as suas injustiças. E enquanto para que os que choram há um consolo, para os fariseus que tentam se promover mediante a obediência da lei, para eles resta um juízo e não consolo. Interessante isso, não é? Na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno. Eles não herdarão a terra.
vocês tentam aumentar a influência de vocês, expandir, mas o fazem por uma motivação ególatra. Se utilizam da religião para se promoverem, para escravizar pessoas. E segue, quarta bem-aventurança: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. A ideia aqui de juramento diante de um tribunal, que nos remete à ideia de justiça também. Bem-aventurados, quinta, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia. Sexta, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior. Eles estão preocupados com a imagem e não com o coração. Eles não são limpos de coração. Na verdade, são como sepulcros caiados, né? Nós vamos ver logo na próxima. Bonitos por fora, mas por dentro, podridão. Sétima, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quanto aos fariseus, aos escribas, os hipócritas, estes não têm paz, antes estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Oitava, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais aos sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Interessante, né? Enquanto os bem-aventurados, aqueles que fazem parte de fato do reino de Cristo Jesus, são perseguidos, os fariseus são aqueles que, se os profetas tivessem vivido na mesma época, eles teriam perseguidos, eles são perseguidores. Então notem, meus irmãos, para que haja essas qualidades que se contrasteiam com a imagem do hipócrita, é necessário a ação de Deus para nos transformar. A religião não salva. A religião sem Deus, sem atuação, sem a regeneração do Espírito, se torna, na verdade, um trampolim para o ego, para o controle, e até mesmo para mascarar as iniquidades do coração. Mas Jesus está dizendo, não, os meus súditos foram transformados, são pobres de espírito, choram pelos seus pecados, são mansos, eles são perseguidos, ao invés de perseguirem. Eles são completamente diferentes dos fariseus. E para que nós não sejamos fariseus, mas sim verdadeiros súditos, é necessário regeneração. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. João capítulo 3, pode passar, versículo 1 ao 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Estas qualidades, essas características dos súditos, vistas nas bem-aventuranças, são produto da ação do Espírito Santo em nós. Pode passar? Então você tem as bem-aventuranças, e é interessante que as bem-aventuranças começam, porque deles é o reino dos céus. E na última bem-aventurança,
a expressão se repete, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus pertence a estes que têm essas características. Características essas que não procedem de nós mesmos, mas é fruto da regeneração. É patente, é evidente na vida daquele que de fato nasceu de novo. E o que eles fazem para a glória de Deus. Ou o que eles são para a glória de Deus, porque logo em seguida nós vemos, vós sois o sal da terra. A ideia do sal aqui, naquela época não tinha geladeira, então para a carne não apodrecer, eles salgavam. Vocês, os descendentes da mulher, os escolhidos de Deus, que o Espírito produziu essas características, acabam servindo de sal da terra, impedindo que a podridão se espalhe. Vocês, com essas características dadas pelo Espírito, são a luz do mundo. E vocês salgam e brilham para a glória de Deus, para que os homens vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus. Caminhemos. E como essas leis que são aplicadas por um novo e superior Moisés, estas leis dadas àqueles que são de fato súditos, que têm características bem definidas, que os identificam como tais, como essas leis são aplicáveis ao coração? Jesus começa agora a aplicar o espírito da lei. Vejamos. Jesus diz, Mateus 5:17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Ele não veio para revogar a lei de Moisés, ele veio para cumprir. E nós vamos perceber que as exigências de Jesus são maiores do que a de Moisés. Porque os fariseus se orgulhavam porque obedeciam às leis de Deus, mas na forma exterior, não de fato de coração. Vejamos nos próximos slides. E note aqui a estrutura que vai se repetir daqui para frente. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Que mandamento é este? O 6º mandamento, certo? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ok. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Não adianta de maneira farisaica dizer, mas eu nunca matei ninguém. Se você com raiva e ódio excluiu do Facebook, é como se você dissesse, essa pessoa não existe mais para mim. Eu a matei no coração. Jesus está aplicando o espírito da lei. Mas não para aí. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. O fariseu poderia dizer, eu nunca adulterei. Sou fiel à minha esposa, todo mundo sabe da minha história. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ficou vendo fotos no Instagram de uma mulher que não é sua e criando fantasias, adúltero. Jesus está aplicando a lei. E ele segue. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que está acontecendo aqui? O cumprimento das promessas. O reino chegou. É o Rei Jesus que o inaugura. Uma nova ordem se inicia. E a promessa da nova aliança está se cumprindo aqui. Jeremias 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente
lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se essas características nas bem-aventuranças estão sendo produzidas em seu coração, não perfeitamente, mas você vê mudança, isso são evidências de que você é súdito desse reino. Se você luta para obedecer de coração às leis do Senhor, não só exteriormente, essas são evidências de que você faz parte deste reino. Então chegamos na segunda parte. Estas leis, de alguma forma, também revelam, ou deveriam revelar, a boa motivação dos súditos. Mateus capítulo 6. Olha como este capítulo se inicia. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Os fariseus se apropriaram da lei de Moisés e acrescentaram na lei moral ainda mais leis. E eles se utilizavam de tudo isso para aumentar a sua influência religiosa, para a vanglória, em busca do louvor e da glória dos homens. Então você vai ver aqui alguns modos pelos quais os fariseus exerciam justiça. Pareciam ser piedosos. E há quantos modos aqui, no capítulo 6, que Jesus nos mostra? Há quantos modos de exercer justiça que Jesus nos mostra? Em síntese, pode passar? Há duas formas de exercer justiça. Por exemplo, dar esmola. De acordo com o texto, você pode dar esmola tocando trombeta para ser glorificado pelos homens. Era assim que os fariseus faziam. Ok? Mas há um outro modo de dar esmola. Qual? Discretamente. Que a tua mão esquerda não veja o que a direita fez. Não é? Seja discreto. Sabe gente que vai numa comunidade, entrega cestas básicas, aí pega alguém, abraça e tira uma selfie, não é? Dia de fazer o bem. Não é? Jesus condena isso. Porque você está fazendo o bem, o que é certo, pela motivação errada. Se apropriando de uma plataforma religiosa ou da caridade para se promover diante dos homens. Oração. Pode passar os três, pode passar. Oração. Orar nas praças para ser visto. Alguns estudiosos vão dizer que os fariseus saíam até mesmo atrasados. Por exemplo, a hora da oração, por volta das 15 horas, saíam atrasados. Não deu tempo, vou orar aqui na praça mesmo. E as pessoas olhavam e falavam, uau, como ele é piedoso. Mas eles faziam isso para ganhar louvor dos homens. Mas há uma outra forma de exercer justiça. Orar em secreto ao Pai, que nos recompensa em secreto. Jejuar. Eles jejuavam com o rosto desfigurado para se destacarem. No entanto, Jesus diz, quando você for jejuar, seja discreto. Faça em secreto, que o seu Pai recompensa em secreto. Interessante, Jesus está ensinando que a lei, ela deve ser aplicada ao coração, e que a lei, ela não pode ser um instrumento que nós nos utilizamos para a nossa vanglória. Mas ela deve ser um meio pelo qual nós demonstramos a nossa sincera piedade diante de Deus. Piedade essa que tem como finalidade a comunhão com Deus, e não a glória dos homens. Meus irmãos, nós caímos nos erros dos fariseus, de diversas maneiras. Num contexto mais pentecostal, é possível que alguns queiram ser o centro de uma comunidade religiosa por meio da espiritualidade. Terno e gravata, Bíblia debaixo do braço, a paz do Senhor, irmão, glória, aleluia. Já tem uma linguagem própria. No meio tradicional, que nós fazemos parte, nós buscamos a vanglória por meio da teologia do conhecimento. Não é?
li as Institutas 4 vezes. Até decorei o primeiro livro, o primeiro volume. A todo momento, como fariseus, somos tentados a nos utilizarmos da plataforma eclesiástica para promover o ego. Há duas formas de exercer justiça, uma certa e uma incorreta. E há quantos tesouros? No capítulo 6, não acumuleis para os outros, pode passar. Tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros, pode passar, tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói. Pode passar, depois eu faço comentário a respeito disso. Há quantas perspectivas, ou seja, há quantas formas de ver a vida? Tudo isso no capítulo 6. Próximo versículo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos, sua perspectiva, forem boas, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Então, há duas perspectivas de olharem a vida. Uma boa e uma má. Há quantos senhores? De acordo com Jesus aqui em Mateus capítulo 6, há 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. O ponto aqui é, qual princípio te rege? Você pode estar inserido na vida eclesiástica, mas se valendo do que a vida eclesiástica te dá para promoção pessoal. Se assim você o faz, pode passar, ou melhor, a forma como que você faz, diz qual é o princípio que está regendo a sua vida. O princípio do reino, ou o princípio de um reino próprio. Como assim? Desejos ilícitos, a glória dos homens, ganância, podem reger a forma como nós interagimos com a comunidade cristã. Quando nós fazemos as coisas certas pelo motivo errado, por desejos ilícitos, nós estamos dizendo que o princípio que nos rege não é o princípio do reino de Deus, mas é um reino apóstata, um reino autônomo. É o meu reino, são os meus interesses. E até mesmo desejos lícitos. No finalzinho, Jesus falará sobre comer, beber e vestir, são desejos lícitos. Mas se isso for tudo na minha vida, também estou errado. Não é errado você se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Mas se isso for tudo para você, você está vivendo na prática como um ateu. Então Jesus vai falar que nós podemos buscar estas coisas, mas primeiro devemos buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, o que for lícito, será acrescentado. A maneira pela qual queremos realizar os nossos desejos lícitos é uma maneira que está subordinada aos interesses do reino de Deus. Então, no final das contas, a forma como eu lido com as leis de Deus, a forma como eu interajo com meus irmãos na comunidade cristã, a forma como eu posso me valer da plataforma religiosa, vai me dizer qual é o princípio regente no meu coração. Os meus interesses, os interesses do reino de Deus. E então chegamos ao final, capítulo 7. Aqui nós temos uma convocação à autoavaliação. Então nós gostamos, do versículo 1 do capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Esse pastor já está me julgando, não é? Mas o ponto não é esse. O que Jesus está dizendo é que você não julgue o outro a partir de si mesmo. Mas em João, ele vai nos ensinar a julgar pela reta justiça. E o ponto aqui fica claro no último versículo, ou melhor, no versículo 5, que diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para ti,
e verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. O que Jesus está dizendo é, à luz de... Perceba, ele está concluindo o sermão, ok? O primeiro sermão, o sermão do monte, o primeiro discurso. Ele está dizendo, à luz de tudo isso, não seja o crente que escuta uma pregação com uma enxada. Ou melhor, com a enxada não, com uma pá, né? Isso daqui é para o outro, ó. Ó, hipócrita, fariseu, é para o outro. Se esse crânio não estivesse aqui. Mas escute esse sermão com uma enxada, traz para você. É você. É você que tem que ser avaliado. E os seus frutos vão dizer quem você é. Acautelai-vos dos falsos profetas. E como saber quem é falso e quem é verdadeiro? Pelos frutos, pelos seus frutos conhecereis. E aí Jesus encerra falando de 3 cuidados que nós devemos ter. Vejamos, o cuidado de dizer e não fazer, o cuidado de fazer e não ser, e o cuidado de ouvir e não praticar. Perceba, dizer e não fazer, nem todo, pode passar, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, diante desse discurso, como que eu reajo a ele? Eu falo, eu consigo verbalizar a teologia, mas não vivo? Há quem escute a palavra de Deus, há quem ouça os ensinos da parte do Senhor, e dizem, é isso mesmo, isso é bom, é legal, Cristo é o Senhor, e até mesmo reproduza esse discurso, mas a prática é totalmente contrária àquilo que se diz. O próximo perigo é fazer e não ser. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aquilo que para alguns parece evidência de salvação, para Jesus não é. Profecia, expelir demônios, fazer milagres. Se você não tem as características dos súditos do reino, se você vive na iniquidade, você pode fazer, mas se não for, você não faz parte do reino de Deus. Próximo. Pode ouvir e não praticar. E é assim que Jesus encerra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, meus irmãos, ao invés de dizer e não fazer, proclamemos o senhorio de Cristo, mas acima de tudo, vivamos. Como? Fazendo a vontade do Pai, a qual Ele revela em sua palavra. Ao invés de fazer e não ser, faça uma introspecção, e essa é a ideia desse finalzinho do discurso de Jesus. Peça ao Senhor que sonde o seu coração. Observe se aquilo que você tem feito para Deus visa a sua glória e não a glória dEle. Pergunte-se, minhas obras apontam para mim mesmo ou para Ele, para o Rei Jesus? Visa promover o reino dEle ou o meu reino? Será que de fato eu sou conhecido? Não no sentido de que Deus sabe da minha existência, mas de conhecer no sentido de caminhar com Ele? Você tem desfrutado da verdadeira comunhão com Deus? Ou seja, você se deleita na presença do Senhor e não nos louvores dos homens? Ao invés de ouvir e não praticar, ouça e obedeça. Como? Fazendo 2 coisas. A primeira, olhe para Cristo fora de você. Como assim? Ele ofereceu ao Pai uma obediência perfeita para te salvar. Nós não somos salvos pela obediência da lei.
Nós somos salvos porque Jesus obedeceu perfeitamente a lei do Senhor e com a sua morte pagou o preço da nossa dívida. Isso é justificação por uma vida que nós não vivemos, por uma morte que não morremos. Na vida de Cristo, na morte de Cristo, descansará para sempre a nossa alma. No entanto, agora como salvos, nós somos chamados pelo impulso do Espírito que em nós habita a nos adequarmos a uma vida justa, de santidade, de consagração. Não conseguiremos a perfeição enquanto estivermos aqui, mas cada dia mais queremos parecer com o nosso Rei. Queremos viver as suas leis, aplicando-as ao nosso coração, buscando ter uma vida sincera diante de Deus e não uma vida de hipocrisia. E nós devemos olhar para Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Nós não podemos viver de uma maneira perfeita como Jesus viveu, mas Ele é o nosso exemplo, é o nosso padrão de vida. Por fim, olhe para Cristo dentro de você. Como assim? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O puritano Henry Scougal dizia que a salvação é a vida de Deus na alma humana. É a seiva da videira verdadeira, gerando vida em nós. Se estamos unidos com Cristo Jesus, o Rei dos Reis, se Ele habita em nós, a sua vida está sendo reproduzida em nós. Toda vez que eu faço o bem, eu o faço porque Jesus está vivendo em mim. Logo, a nossa função é morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. É matar os nossos interesses pecaminosos, é fazer com que o nosso reino pessoal suma e o reino de Deus seja o princípio que rege as nossas vidas. Eu termino com a citação de William Temple, um pastor reformado anglicano, já falecido, e eu gosto muito dessa frase. Ele diz assim: não adianta me dar uma peça como Hamlet ou Rei Lear e me dizer para escrever algo assim. Shakespeare podia fazer isso, eu não posso. E não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus e me dizer para viver como ele. Jesus era capaz, eu não. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar em mim, então eu poderia escrever peças como as dele. E se o Espírito de Jesus pudesse vier morar em mim, então eu viveria uma vida como a dele. O ponto aqui é Jesus vivendo em nós que nos capacita a vivermos uma vida santa. Jesus vivendo em nós é dizer que o reino está dentro de nós. E que este reino que está dentro de nós, que é invisível, um dia se tornará externo e visível. E o equilíbrio que foi perdido na queda será restaurado pelo ungido, aquele que une em sua pessoa o ofício profético, sacerdotal e real, o agente da redenção. Essas características que estão sendo produzidas em nós agora são as primícias. Um dia já não haverá mais luta interna em nossos corações. Os mansos herdarão esta terra renovada de todo o pecado por causa do Rei Jesus. E aí seremos aquilo que fomos criados para ser. Não por causa de nós, mas por causa do Rei Jesus. Aquele que por meio da sua vida, morte e ressurreição, tomou para si toda a autoridade. E Ele também é a nossa motivação, e é Ele que nos capacita a vivermos já agora uma vida que nos identifique como participantes de seu reino. Amém.